Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional e diretor de empreendedorismo global na Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. E o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. E antes de apresentarmos o nosso convidado, eu gostaria de fazer uma menção aos nossos apoiadores. Apoio institucional, Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. Apoio cultural, Francisco Freitas Group, Soci Business International Corporation. Há mais de 25 anos transformando empresas comuns em negócios globais, importação, exportação e consultoria empresarial. E Estilos Cabeleireiros, sua vida com muito mais estilo. Pessoal, hoje eu tenho o imenso prazer em receber aqui em nosso programa Momento Empreendedor na TV FIB, o professor de inovação e empreendedorismo, empresário e investidor na área educacional, diretor de programa de aceleração de startup e também é meu amigo, o professor Clóvis Castelo Júnior. Clóvis, seja muito bem-vindo. Francisco, boa noite, muito obrigado pelo convite mais uma vez, em dividir contigo aqui esses momentos, essa conversa. Sempre um grande prazer, sempre uma grande honra poder conversar contigo sobre temas tão interessantes, né? A nossa conversa é sempre tão rica. E, novamente, muito obrigado, meu amigo, pela atenção e pelo convite. Clóvis, nós que agradecemos, em nome de toda a diretoria da TV FIB. Eu tenho o privilégio, né, já de conhecê-la há muitos anos. E eu sempre enfatizo isso, Clóvis. Você realmente é uma daquelas mentes brilhantes, aquelas pessoas que surgem, né, no nosso caminho, na nossa trajetória profissional e que torna-se até um amigo. E isso aconteceu conosco, né, Clóvis? Nos conhecemos anos atrás, em eventos profissionais, nos tornamos amigos. E eu aprendo muito com você. Você realmente é um privilegiado, uma capacidade incrível. E por isso está aqui em nosso programa. Não poderia deixar, né, de convidá-lo. Clóvis, e para começarmos, né, o nosso programa tem esse foco, né, que é o empreendedorismo. E é um assunto que você domina com grande escala. Então, eu gostaria, Clóvis, de começar aqui um teaser, não, uma provocação no bom sentido, né? Que você fizesse uma relação entre empreendedorismo e inovação. Bom, Francisco, antes de falar sobre isso, agradecer a sua introdução, bastante generosa, viu? Verdadeira, verdadeira. Obrigado, né, bastante generosa, mas a grande verdade disso tudo é que, de fato, nós nos tornamos muito amigos e eu fico muito orgulhoso de ter essa amizade com você. E por isso mesmo, obrigado pela introdução tão generosa. Só você e minha mãe mesmo para fazer uma introdução dessa. Mas, Francisco, respondendo à Ô, pergunta, Clóvis, e isso não foi oi, combinado, né, Clóvis? E não foi combinado, né? não, Não foi nem um combinado. pouquinho. Nem um Por pouquinho. isso mesmo que eu tive que fazer esse disclaimer Ô, olha aí, ó. essa Já hora. está desfilando, disclaimer. Olha aí, maravilha. Disclaimer. Pois é, Francisco. Então, acho que quanto ao comentário da relação entre inovação e empreendedorismo. Bom, eu diria que a relação é direta, né? Empreendedorismo, o que que é? Empreendedorismo é um comportamento, é um ato de construir alguma coisa. Pode ser um negócio, pode ser um projeto, pode ser uma ideia, e oferecer isso para a sociedade, né? Seja com uma empresa, com objetivo, né? Com fins de lucro, ou mesmo com fins sociais, com fins de impacto social, enfim. Empreendedorismo é basicamente a construção de um projeto com um objetivo muito claro e que pretende se perpetuar ao longo do tempo, né? Que tenha retornos, que traga ganhos ou sociais e ou econômicos também. Inovação é quando a gente procura não só gerar novos produtos ou desenvolver novas tecnologias, mas inovação é quando a gente tenta criar algo mais eficiente, algo mais eficaz, algo melhor do que se fazia antes. Seja um produto, seja um serviço, seja um método de trabalho. Ou seja, respondendo a uma necessidade, respondendo a um problema, buscando a solução de um problema, a gente traz algo novo.
seja um produto novo, como eu disse, ou seja uma nova forma de se fazer as coisas, que traz um benefício adicional em relação ao que se fazia antes. E quando a gente une empreendedorismo e inovação, o empreendedorismo busca justamente construir um projeto que dê uma resposta a uma necessidade social. E essa resposta muitas vezes é inovadora. Portanto, a relação empreendedorismo e inovação, ela é direta. Claro, nem todo empreendedorismo é inovador, né? E nem toda inovação ela se encaixa num projeto de empreendedorismo, mas a relação entre os dois é direta e bastante frequente. Então, pode-se dizer que o empreendedorismo é um dos grandes motores, grandes geradores da inovação, tanto na social quanto no aspecto econômico. Agora, Clóvis, é muito interessante o que você está comentando, porque você, como diretor de programa de aceleração de startup e também empresário e investidor na área educacional, se eu estiver errado, você me corrige, viu, Clóvis? Mas eu imagino que diariamente, com muita frequência, deve chegar até você propostas, né, ideias. Olha, eu tenho uma ideia inovadora, eu tenho algo aqui fantástico, não é? Eu tenho algo que irá revolucionar, não é isso, Clóvis? Então, como que você Acontece todo trabalha? tempo, Acontece full time, o tempo todo, né? todo tempo. E é muito pertinente porque o nosso programa tem esse foco, né? Que é o empreendedorismo. Então, Clóvis, como que É. você filtra? Como que você realmente... Porque hoje eu observo que se você fizer um pouco melhor do que os outros já fazem, já faz toda uma diferença, né? Pois Não é, é? Francisco, exatamente, quer dizer, a grande questão é o seguinte, né, o que é um negócio inovador? Falando em termos de empreendedorismo como negócio, né, especificamente. Um negócio inovador é um negócio que trará algo novo, né, ainda que com bases que já são conhecidas, mas que trará um efeito novo ou renovado, mais eficaz, mais eficiente, a que é uma necessidade que aparece, né. Como é que a gente sabe que é inovador? Você vai saber que é inovador quando a coisa efetivamente se realizar, né? Quando efetivamente o negócio mostrar que traz de fato esse algo a mais, esse algo novo, esse algo diferente do que se fazia antes, com um ganho para o mercado ou para a sociedade. Antes disso, não. Antes disso, a gente tem só promessas de inovação. Então, a grande questão é a gente. Hoje, todo mundo quer inovar, né? Todo mundo se diz inovador, ou muita gente se diz inovadora, a gente traz uma solução de 10 milhões de dólares para situações, mas a grande verdade a gente só vai saber se isso realmente acontece, se realmente se confirma, quando o negócio começar a produzir seus efeitos, ou seja, quando ele for colocado à prova no mercado, na sociedade, e demonstrar que ele traz esses benefícios que ele promete. Muitas vezes algo parece inovador, em princípio, né, a priori, mas quando nós colocamos no mercado, a coisa não se mostra tão maravilhosa quanto era antes, né? Então a questão, eu acho que hoje em dia é o seguinte: você quer ser inovador, tente fazer diferente, mas principalmente teste, valide, veja se você realmente tem condições de alcançar os resultados que você espera, né? Você pode não ser inovador, necessariamente, mas você pode trazer uma solução muito importante para a sociedade também. No entanto, se você quiser inovar, você tem que estar sempre validando, tem que estar sempre compreendendo ainda mais o mercado para realmente reformatar a sua oferta, reformatar a sua proposta de negócio para trazer algo novo, né? Então, a inovação ela só é efetiva quando ela produz efeitos de inovação, quando ela responde uma pergunta, quando ela satisfaz uma necessidade de forma nova ou diferente do que era feito antes, né? Então, aí que a gente sabe disso, né? Por isso que eu digo, nem todo empreendedorismo é inovador, nem toda inovação vem de empreendedorismo. Mas é importante que a gente só descobre isso depois que a gente coloca nossa ideia à prova no mercado. Existe um professor de Stanford, o Steve Blank, ele dizia: nenhum negócio, nenhum plano de negócio resiste ao contato com o mercado. A ideia é mais ou menos essa, né? Nenhum negócio, nenhuma solução, por mais que pareça inovadora, resiste ao que as pessoas realmente, aos efeitos, aos benefícios que ela traz ou não traz para a sociedade e para o mercado. Clóvis, quando você aceitou o meu convite, eu me preparei para esse bate-papo com você. Falei, bom, eu vou bater Eu um sei. papo com o Clóvis, uma sumidade nesse assunto de empreendedorismo, startup, inovação. E eu fiz algumas anotações aqui, Clóvis. Então, por Sim. exemplo, os tipos de inovação no empreendedorismo, nós poderíamos dizer que seriam, né? A introdução de um novo produto ou mudança de um produto existente, processo novo na indústria, abertura de um novo mercado e o desenvolvimento de novas fontes de matéria-prima.
É isso mesmo, né, Clóvis? Sim. Eu diria que a gente consegue classificar isso são tipos, são modalidades de inovação. Então nós temos inovação de produto, como você falou, que nós construímos, né, nós concebemos e construímos um novo produto no mercado já existente, né. Então, por exemplo, o streaming, quando começou, né, era um produto novo no mercado já existente, um novo tipo de produto, né. Tem uma nova forma de você ter uma inovação de processo, que é uma nova forma de se fazer algo que já se fazia antes. Então, por exemplo, quando eu passo a ter uma linha de produção toda automatizada com robôs, eu tenho uma inovação de processo, né? Não de produto, mas de processo, de como se fazer as coisas. Inovação de matéria-prima é quando eu desenvolvo ou descubro novos materiais que tornam a geração de um produto, de um benefício, melhor e mais eficiente do que era antes. Então, por exemplo, quando eu substituo o petróleo, ou então quando eu substituo fontes de combustível fóssil por fontes renováveis, né? Que tem uma eficácia e tem um rendimento melhor do que o petróleo e poluem menos, por exemplo, eu estou tendo uma inovação de matéria-prima também, né? Claro que as inovações às vezes vêm em cascata, porque se eu descubro uma nova matéria-prima, né, se eu inovo nos componentes, né, de um produto, eu vou ter que inovar também no processo, né? E inovando no processo para ser que eu inove em outras coisas também, né? Então a inovação às vezes vem em cadeia a partir de uma inovação inicial. Mas são modalidades de inovação, como eu disse, só repetindo, a inovação de produto, inovação de processo, né, são as principais delas. Eu imagino assim, Clóvis. Inovações de modelo de negócio também, desculpa. Quando nós enfatizamos a questão da inovação, né, no empreendedorismo, nessas ações, penso eu que é inevitável você não pensar na startup, não é isso? Eu acho que está tudo muito Sim, interligado, ou não, sim. Clóvis? Quando você pensa realmente, você pensa numa inovação, vou empreender, automaticamente você já pensa numa startup. Sim, não, as coisas estão intrinsecamente ligadas sim, Francisco. Uma startup, como eu disse, nem todo empreendedorismo é inovador, né? Nem todo ele. Isso não é um demérito para aquele que não é. Às vezes, o empreendedorismo que não é inovador pode trazer um benefício importante para uma sociedade e para o mercado. Então, por exemplo, se eu abro uma loja, né, de conveniência, eu posso estar aproveitando uma oportunidade que traz um benefício, mas não é necessariamente inovador. As startups nós consideramos como motor de inovação, como negócios potencialmente inovadores, por quê? Porque startups são organizações que atuam em mercados de grande crescimento, onde não se tem muito claro ainda como as coisas vão se sedimentar, como as coisas vão funcionar, ou seja, é uma série de vários caminhos diferentes para se alcançar um objetivo. E são empresas que atuam por isso mesmo, com uma grande incerteza. Ou seja, não se sabe como o mercado vai se comportar, não se sabe ao longo do tempo como os consumidores finais vão aceitar ou não, ou vão sugerir mudanças naquele produto, naquele processo, né? Ou seja, e não se sabe muito menos, enfim, como a economia vai conseguir acomodar aquela nova solução. Ou seja, eu não sei nem se eu tenho dinheiro para poder, se eu tenho financiamento para poder tocar esse projeto à frente. Então, a startup é um tipo de organização que ela está imersa numa grande incerteza. Uma vez por estar imersa numa grande incerteza, ela pode gerar coisas novas, porque ela não tem referências passadas, não tem parâmetros passados. Ela não projeta o futuro, né? Ou seja, ela não, a partir de dados passados, ela não extrapola para o futuro, né? Por exemplo, se eu tive um crescimento de 5% nos últimos 10 meses, eu posso projetar que vou crescer a mesma coisa. Startup não tem isso, ela não tem histórico. Então ela pensa sempre no futuro, está sempre projetando, por isso ela pode trazer algo inovador. Então, eu vou Às vezes traz, às vezes não traz. Clóvis, eu vou até aproveitar essa sua fala para já lhe direcionar uma próxima pergunta, porque eu até imagino que a nossa audiência deve estar se questionando. Francisco, mas pergunta para o professor Clóvis, né? O que é preciso para abrir uma startup? Mas aí, Clóvis, eu vou pedir uma gentileza, para que você aguarde um minutinho. Nós precisamos fazer aqui um rápido intervalo e já voltamos na sequência com o professor Clóvis Castelo Júnior.
Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB, vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Olá, pessoal! Estamos retornando aqui ao nosso bate-papo com o professor Clóvis Castelo Júnior. Mas antes de darmos a sequência nessa ótima conversa com uma autoridade no assunto, na área de inovação e empreendedorismo, eu gostaria também de me dirigir à audiência para dizer para todos vocês que o programa Momento Empreendedor está sendo divulgado também na imprensa Mercosul, Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Europa, Paraguai, Uruguai, México, República Dominicana, Coreia do Sul e Estados Unidos, que o professor Clóvis conhece muito bem. Então, retornamos agora aqui ao nosso bate-papo. Clóvis, vê que eu citei Estados Unidos, né? Sei da sua larga experiência, vivência também nos Estados Unidos. Até quero que depois você comente também um pouco a respeito. Mas antes do break, nós estamos falando, né, Clóvis, a respeito... o que é preciso, então, para abrirmos uma startup? Eu diria o seguinte, para a gente pensar em ter uma startup, a gente tem que ter 2 coisas antes dela. Como qualquer negócio, aliás, né? Nós precisamos ter uma necessidade existente no mercado, né? Seja ela recente ou não, em que eu perceba, né, que essa necessidade não está sendo atendida devidamente pelas empresas atuais, ou que sequer esteja sendo atendida. Ou ainda que as pessoas nem percebam que tem aquela necessidade, né? Vamos colocar um exemplo aqui, a questão do telefone celular. Era uma necessidade que sempre existiu, né? Você ter uma comunicação à distância, uma comunicação facilitada à distância. Mas durante muitos anos as pessoas não percebiam que tinham, né? Porque não tinham essa vivência, ou seja, uma realidade que estava latente na sociedade e que as pessoas não percebiam, né? Então, antes de qualquer coisa, é necessário que eu tenha uma dor, né? Eu tenho uma necessidade não atendida ou mal atendida pelos produtos, pelas possibilidades atuais. E, obviamente, eu perceba essa dor e desenvolva, portanto, uma proposta de solução para essa dor, ou seja, um produto que prometa entregar benefícios que satisfaçam essa necessidade, que aliviem essa dor. Primeira coisa, eu tenho isso muito claro, ok? A dor e, portanto, a solução. A partir daí, eu vou o quê? Eu vou desenvolver a minha solução com base na confrontação da proposta dela junto às pessoas que têm essa dor. Ou seja, eu vou validar a minha solução a partir das pessoas que podem utilizá-la e como elas percebem a satisfação dessa dor. Então, muitas vezes eu posso trazer um produto que é fantástico, que satisfaz uma dor, mas que as pessoas não entendem como isso pode acontecer, ou o produto é tão complicado que as pessoas nem enxergam que ele satisfaça essa dor, né? Que satisfaça essa necessidade. Então, por exemplo, se eu tenho a questão do transporte coletivo, né? Eu posso colocar algumas soluções, posso colocar ônibus, metrô, moto e mais alguma coisa, né? As pessoas, dependendo da solução que eu apresentar, as pessoas vão ser mais ou menos receptivas e vão sugerir mais ou menos mudanças naquele produto e vão demonstrar que tem mais ou menos satisfação. A partir daí, eu vou voltar, vou validar, portanto, que as pessoas vão voltar e vou refazer a minha oferta, vou reconstruir minha oferta de uma forma que eu vá trazendo sempre a maior satisfação possível. Isso é o processo de validação. Isso é que eu preciso ter antes de iniciar uma startup. Porque a startup, eu já estou falando de um certo tipo de organização, né? Por mais que ela ainda seja algo em construção, eu já tenho pessoas com alguma divisão de função. Eu tenho um cara de marketing, eu tenho um cara de produção, eu tenho um programador, eu tenho um cara que, enfim, faz as pesquisas, né? E existe algum processo de trabalho. Então, a startup já é um tipo de organização. Para eu tornar isso possível,
eu tenho que ter uma necessidade não atendida ou mal atendida e uma solução possível, que vai o quê? Que vai dar formato e condições para aquela startup exista. Então, antes de qualquer coisa, é isso. E, obviamente, pessoas nessa startup que têm condições de construir essa necessidade. Então, se eu preciso de um produto que que é tecnológico, que é um software, por exemplo, tem que ter pessoas que desenvolvam, que saibam desenvolver software, né? Que saibam codificar. Senão, eu não vou ter como construir isso aí. Mas, antes de qualquer coisa, eu tenho que ter uma necessidade, uma dor e condições de construir uma proposta que seja viável para aquelas pessoas que têm essa necessidade. Clóvis, prestando aqui atenção, né, na sua fala e na sua explicação, com muita propriedade e com muita clareza, né, e de uma forma didática, né, Clóvis, até de fácil entendimento também para a nossa audiência. Até agradeço também a você, Clóvis, mais uma vez pela sua participação e estendo também o agradecimento a toda a nossa audiência. Muito obrigado aí pelo prestígio, por você estar nos acompanhando, esse bate-papo com o professor Clóvis Castelo Júnior. Clóvis, eu não sei se a forma de eu perguntar se estaria correta, vamos dizer assim, mas as startups, elas são feitas para quais públicos? Existe, assim, alguma especificação, um público? Eu não sei se a pergunta está no sentido correto. Você pode me Eu vou corrigir. tentar responder. Eu vou tentar, assim, então, se você está dizendo que startup é só tecnologia, por exemplo, Ah, não, não. A startup, ela é um tipo de organização de base tecnológica ou não, embora em geral ela tenha base tecnológica, hum, tá? Mas ela é voltada para todo e qualquer tipo de aplicação de dor. Então tem startups para a área da saúde, startups para a área de educação, startups para a área de construção civil, startups para a área de construção naval, startups para a área de até de assistencial, né? E startups que desenvolvem metodologias e instrumentos para você trabalhar com pessoas com algum tipo de déficit, né? Algum déficit é, motor, déficit, enfim, né? Vários tipos. Então a startup ela não tem, ela é agnóstica, né? Ou seja, a startup ela é uma forma de construir um negócio e validar uma solução a partir de uma dor, seja ela qual for, seja de que natureza for, de que segmento de mercado for. Então, ela não tem startup não é sinônimo de tecnologia da informação, não é sinônimo interessante. de software somente, embora ela tenha software embarcado que permite uma escalabilidade, mas ela inicia a partir de um tipo de necessidade, Clóvis, não específico. muito interessante e você até com muita habilidade, você entendeu, né, o teor da minha pergunta e até me ajudou, né, nesse esclarecimento, porque era exatamente, a pergunta tem esse foco. Porque quando a palavra startup, a primeira coisa que vem na nossa mente é algo em tecnologia, não é? É automático. Eu não sei se você como professor, né, a larga experiência que você tem a nível até internacional, né, não é isso, Clóvis? Já falou startup, já imagino que é algo na área de tecnologia. E você exemplificou muito bem que não somente em tecnologia, né? Eu acho que vem a tecnologia, porque as startups mais conhecidas do mundo são startups Exatamente, altamente tecnológicas. exatamente. Se a gente pensar em Google, pensar É, em Uber, se a gente pensar em Netflix, são startups que são de base tecnológica por excelência, né? Então, e são as mais conhecidas, que hoje ganham, né, mais dinheiro, têm um espaço maior. Mas não necessariamente elas são de base tecnológica. Posso ter startups de outra forma, né? é, De método de trabalho, por exemplo. Embora, como eu disse, a tecnologia ela seja uma parte importante, porque ela possibilita, ela amplifica as possibilidades dessa startup. Mas não necessariamente a tecnologia é algo per se, né? É algo que define uma startup. Não, startup é definida pela forma com que ela atua num ambiente de incerteza em que existem necessidades a serem atendidas, cuja as soluções não são únicas, né? Soluções, eu vou encontrar uma solução que eu valide perante aquele público-alvo naquela necessidade, num ambiente em que eu não tenho um histórico, em que eu não tenho por onde me basear, ou seja, vou estar sempre validando, vou estar sempre testando, né? Então, não necessariamente startups são tecnológicas. aquilo que eu sempre comento, né? Quando a conversa é boa, o bate-papo é excelente, o convidado, um amplo conhecimento, o tempo passa muito rápido, né, Clóvis?
Nós já estamos Verdade. praticamente entrando ali naquela área, vamos dizer assim, naquele momento, né, de fechamento do nosso programa, porque nós temos um tempo da TV, mas nós temos mais um tempinho aqui ainda que eu gostaria de fazer mais um questionamento, Clóvis, que eu imagino que a Sim, nossa audiência, o empreendedor que está aqui nos assistindo, até aproveito mais uma vez para agradecer a audiência e a presença, deve estar assim se questionando. Eu quero ser um empreendedor de startup. Agora, quais características eu devo ter? E aí, Clóvis, é difícil, né? eu diria assim, é difícil, né? A Não gente é? pode listar o perfil ideal, né? Mas o perfil ideal simplesmente não existe, né? Não Não é? existe. Eu diria assim, Francisco, qualquer pessoa É, pode ter ser um empreendedor. Qualquer pessoa pode ser. Porém, eu diria que você tem que ou ter desenvolvido ou desenvolver algumas características que, no caso de startup, ainda são mais requeridas, e são mais colocadas à prova. Por exemplo, a perseverança, a resiliência, a frustração com o erro, e saber enxergar o erro como uma oportunidade. Obviamente você saber aguentar, você ter algum tipo de algum tipo de resistência à pressão, porque a pressão vai existir em algum momento, não só do investidor, mas aquela que você coloca sobre si mesmo. Então eu diria você ter algum tipo de não ter muita aversão ao risco, porque você vai estar correndo o risco o tempo todo. E o resto decorre disso, né? A aversão ao risco, a não tão grande aversão ao hum, risco, saber correr riscos calculados e ter uma paciência e uma perseverança e uma resiliência grande, né? Que você vai precisar. Então, eu diria que são mais habilidades comportamentais que qualquer do outra que coisa. Porque você ter uma ideia inovadora, eu diria que qualquer pessoa pode ter. Agora, você construir uma empresa a partir disso é uma outra história. é uma outra história, exatamente. É muito trabalho, persistência, né, Clóvis? Exato, É. exato. Clóvis, estamos praticamente chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você, então, se dirigisse à nossa audiência para as suas considerações finais e, nesse momento, também comentasse um pouquinho sobre a sua experiência nos Estados Unidos, que eu sei que é ampla. E também como que a audiência pode encontrá-lo. Deixe o endereço, né, o seu Instagram. Claro. Francisco, eu diria isso, bom, na verdade, meu Instagram ele é pessoal, né, eu acabo não abrindo, mas tem meu LinkedIn, onde as pessoas se encontram e LinkedIn. conversam comigo a partir do LinkedIn, que é meu nome mesmo, é Clóvis Castelo Júnior, tá? Vírgula MSC e PDPF, né? De mestre de ciências, e PDFF é uma certificação internacional que eu tenho, mas pelo nome você encontra, que é Clóvis Castelo Júnior, no LinkedIn facilmente, me acha lá, me chama que eu adiciono e a gente começa a conversar com todo o prazer do mundo. Se não quiser me adicionar, manda uma pergunta direta que a gente conversa também diretamente com todo o prazer. Mas e respondendo o que você disse, eu diria assim, a pessoa que... desculpe, depois, qual outra Não, pergunta que você é fez sobre agora? também a Eu sua, esqueci. assim, tentar resumir, né, de uma forma até rápida, né, vamos dizer assim, a Sim, claro. sua vivência, experiência nos Estados Unidos, que eu sei que é ampla, né, Ah, isso também sim, pode sim. ajudar muito a nossa audiência, até um futuro contato com você, né, Clóvis? Claro, claro. Queria o seguinte, Francisco, eu vivi uma experiência nos Estados Unidos de startup mesmo, né? A empresa da qual eu sou sócio no Brasil, investidor no Brasil, nós abrimos uma unidade lá nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, e ela foi desenhada e foi tocada, né, por mim, que eu que dirigi essa venture, né, essa possibilidade, esse negócio como uma startup, né, e foi tocada como uma startup. Eu diria para você que todas essas características de viver em incerteza, de validar a solução, conhecer o mercado, e validando e construindo, eu vivi isso lá. E eu precisei ter muita resiliência, muita perseverança e muita tolerância à frustração, porque ocorreu e eu sabia que ia ocorrer. Então, eu diria que o mercado americano ele tende a ser mais maleável para esse tipo de empresa. Não em todos os segmentos, em todos os setores, claro, mas ele tende a ser mais tolerante com empresas iniciais, né? O ambiente de negócios é um pouco mais favorável. Porém, é um ambiente altamente competitivo, que aumenta ainda mais essa incerteza.
Então eu diria que eu tive um tapa na cara, né, quase que uma surra de realidade, É. quando eu empreendi nos Estados Unidos, né. Na verdade ainda empreendo, não da mesma maneira, agora num outro setor, mas empreendi na área de educação nos Estados Unidos e isso foi um aprendizado enorme, uma experiência inesquecível, que eu agradeço até hoje, mas foi uma experiência enriquecedora em que temos que ter a humildade de aprender coisas novas, desafiar coisas que a gente imaginava que sabia e não sabia, e diria que aí eu passei a conhecer um pouco mais ali de como é a dinâmica do mercado americano, né. Claro, os Estados Unidos é um país enorme, um país continental, assim como o Brasil, não dá para dizer que as pessoas são parecidas, que a cultura interna tem uma grande variação, como no Brasil também, né, mas é possível entender algumas maneiras que o americano tem que tornam fazer negócio mais eficiente que em países como o Brasil, por exemplo. Então eu diria que isso foi um grande enriquecimento para mim, que eu aprendi a ser empresário nos Estados Unidos, né. Então acho que foi uma época muito interessante, de novo, volto a te dizer, não no mesmo setor, agora em outro, mas o que me ajudou muito a ter essa base para continuar, né, e essa cabeça de startup, né, para poder, quebrar a cabeça, voltar, acertar umas coisas, errar outras, voltar de novo, tentar de novo, validar e aí construir algo que seja realmente relevante, que entregue valor. Ou seja, Clóvis, então uma mensagem final aqui para a nossa audiência é de estarmos sempre nos atualizando, buscando, né, sempre nos reinventarmos, quer seja no campo profissional, enfim, nas nossas vidas, né, Clóvis? Acho que essa é a grande mensagem que podemos deixar aqui para a nossa audiência, né? Por isso que eu creio o seguinte, eu creio que não se fala em sair da zona de conforto. É. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Eu acho que essa zona de conforto ela é muito importante para você sedimentar aquilo que você aprendeu, né. Não é possível viver numa instabilidade eterna, isso aí traz mais malefícios que benefícios, você ficar numa instabilidade muito tempo, né. Você fica numa instabilidade para aprender coisas novas, para desafiar a si mesmo e buscar caminhos que você até então não tinha alcançado. Porém, quando você alcança um patamar que você aprendeu, é importante você sedimentar isso aí, você viver numa zona de conforto, para você assimilar essas suas novas habilidades, suas novas competências, né, sentimentos e tudo mais, e emoções também. Mas em um certo momento tem que saber romper com isso, né, e partir para uma zona de desconforto, e assim o ciclo recomeça, né, e tem que ter uma visão equilibrada. Então eu diria o seguinte: não se culpe por estar numa zona de conforto, mas não fique nela muito tempo, porque isso aí vai te limitar. Você pode, você pode buscar algo diferente, se permita a instabilidade, claro, com responsabilidade, não é para fazer uma loucura, né, o risco calculado, nenhum empresário, ou não, pelo menos não deveria correr um risco sem calcular, né, seria responsabilidade, faça com responsabilidade, mas se permita sair daquilo para alcançar o outro patamar. Você aprende, pratica, você assimila, aí você faz isso de novo, né. É isso que eu diria, que você não ter medo do conforto, nem do desconforto. Usar as suas 2 coisas ao seu favor. Excelente, Clóvis. É, agradecemos imensamente por essa aula que nós tivemos, né, essa oportunidade. Muito obrigado pelo seu tempo, Clóvis. Já deixo aqui o Obrigado a convite você. também para que você possa retornar numa próxima oportunidade. E também para a nossa audiência, o nosso muito obrigado. Até o próximo programa.